Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, de volta mais uma vez para trazer ao seu coração uma palavra do eterno Deus. Hoje nós meditaremos em Romanos, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meu querido, homem que disse esse versículo não foi um desconhecido. Aliás, de desconhecido ele não tinha nada. Paulo, o apóstolo de Cristo, foi quem disse que se achava um miserável. Por que será que ele estava se sentindo assim? Se lermos todo o contexto, vamos ver que ele estava falando de sua luta para não fazer as coisas erradas, ou seja, para não pecar e não desagradar a Deus. Certa vez ele pediu que Deus retirasse de sua carne o espinho, e com certeza isso poderia ser pensamentos de maldade, porque antes de ter o encontro com Jesus, Paulo foi muito cruel e perseguidor. Poderia ser também um auto-julgamento que ele estava fazendo de si mesmo por causa do seu passado, mas o importante é a resposta de Deus para ele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, querido, todos nós temos falhas. Todos nós temos defeitos que às vezes maximizamos demais ao ponto de nós mesmos nos julgarmos imperfeitos demais até mesmo para recebermos a graça de Deus. Deixa eu ilustrar um pouco melhor com uma história para você. Certa vez um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. Todos os dias ele cuidava daquela rosa com muito zelo e carinho. Antes que ela desabrochasse, ele a examinou e viu o botão que em breve desabrocharia. Mas notou espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa e antes mesmo de estar pronta para desabrochar, ela morreu. E assim, meu querido, é com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. São as qualidades dadas por Deus. Dentro de cada alma tem também os espinhos. São as nossas falhas, os nossos defeitos. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Muitos se desesperam achando que nada de bom pode vir do seu interior. E assim se recusam a regrar o bem dentro delas. E, consequentemente, isso morre. Alguns nunca percebem o seu potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas. Portanto, alguém deve mostrar a ela. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro das outras pessoas. Esta é a característica do amor de Cristo que certa vez ele disse em João, capítulo 13, versículo 35, Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É importante olhar a uma pessoa e conhecer as suas verdadeiras falhas, mas também é reconhecer a beleza da alma dessa pessoa. Ajudá-la a perceber que ela pode superar as suas aparentes imperfeições, as suas fraquezas, os seus espinhos na carne. Se nós mostrarmos a essas pessoas a rosa, elas surpreenderão os seus próprios espinhos. Só assim elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes para a vida. Portanto, meu querido, entenda que a principal pessoa de nossas vidas, Deus, não nos enxerga como o homem nos vê. Ele não olha para imperfeições ou aparência, e sim para a rosa que está dentro dos nossos corações. Deus nos vê como mais que vencedores em Cristo Jesus. E não se esqueça nunca, meu querido, quando achamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes em Cristo Jesus. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Muitas pessoas não conseguem romper na vida porque auto se julgam, Pai. Se acham incapazes, insuficientes. Derrama, Deus querido, teu poder sobre essas vidas. Abra, Deus amado, a visão de cada uma dessas pessoas, não com a visão humana meramente, mas sim com a visão espiritual.
porque a tua palavra diz que nós vivemos não por vista, mas sim por fé, Pai. E nós temos fé nas Sagradas Escrituras. Nós temos fé nos profetas e no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Querendo Deus, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.